Olá, pessoal. Aqui é o Riley, começando mais um episódio de Riley Solo e dando continuidade à nossa saga, A Maldição de Strade. Então, no nosso último capítulo, os nossos aventureiros conseguiram escapar da Colina Dantes e receberam o apoio do Prelado da Pena, que é uma ordem secreta, uma sociedade secreta de pessoas que sofrem de licantropia, mas é uma licantropia diferenciada. Elas não se transformam em lobos, elas se transformam em corvos. Então, todos os corvos aí que estavam seguindo os nossos aventureiros ao longo da jornada, eles estavam de alguma forma ligados a essa sociedade. E aí, os nossos aventureiros eles é, foram, foram conduzidos, eles foram escoltados pelos corvos, né, e por algumas pessoas ali do prelado da Pena até o vilarejo de Kresk. Da última vez eles não conseguiram entrar porque o burgomestre ele disse que ele não confiava nos aventureiros, ele precisava que eles concluíssem uma missão ali para as pessoas que viviam em Kresk, que era para voltar a trazer os vinhos, né, para o vilarejo. O fornecimento tinha sido descontinuado, e aí nós já ficamos sabendo por quê, né, por conta de tudo que ocorreu lá na vinícola Mago dos Vinhos. Então, eu estou visualizando aqui o mapa da Baróvia, coloquei losangos roxos indicando pontos de interesse, mas que já foram visitados pelos personagens. Existem outros dois losangos que estão em amarelo, que é onde nós temos coisas para explorar. Então, atualmente a gente tem Creche, o vilarejo, e tem a mansão de uma ordem militar que existiu na Baróvia, né? Já é um ponto de interesse que foi mencionado e em algum momento a gente vai lá visitar. Existe um losango maior que fica na parte oriental do mapa, né? Na parte leste, que é um losango laranja, onde eu estou marcando o Castelo Ravenloft, que acaba sendo o destino final aqui dessa campanha. Né? A gente vai enfrentar o Strade. Só que a gente precisa primeiro reunir aliados e reunir os itens mágicos aí necessários para poder destruir o vampiro de uma vez por todas. Chegando dessa vez lá em Kresk, lá no vilarejo, é, e aí agora a gente vai voltar a ver o mapa do vilarejo. Aí chegando lá na guarita, dessa vez os guardas eles avistam, ele chega a Igraine, que é a nossa maga, chega também o Ragnar, nosso guerreiro, a Irene Coliana, também uma mana guerreira, e quem está acompanhando, eu estou chamando aqui esse personagem de um corvisomem, né? É o Jean. O Jean, ele é um corvisomem, ou seja, ele sofre de licantropia, só que ele se transforma em corvo, né? Um homem corvo, ou então ele consegue se transformar totalmente numa ave, num corvo. Ele é um ladino, e ele tem um arco, tem uma espada curta, e ele é um membro aí do Prelado da Pena, que vai acompanhar os nossos aventureiros em Kresk. Então, dessa vez eles chegam até a guarita, e aí eles chamam o burgomestre, né, que é o Dmitry Kreskov, é um homem negro, careca, de barba já grisalha, ele está com uma expressão assim de cansado. Dessa vez ele permite que os aventureiros passem, né? Ele já tinha sido informado de que foram eles que restabeleceram a rota ali de vinhos para o vilarejo. E assim que os nossos aventureiros eles entram em Cresc, eles percebem que ela é uma cidade que embora pequena, ela foi construída dentro ali da floresta. Né? Ela é toda uma cidade murada, cercada, mas ela tem como se fosse uma floresta interna, bem arborizada. Na parte mais ao norte fica uma pequena lagoa e na parte leste, assim, digamos assim, noroeste, no nordeste da cidade, fica a abadia de Santa Marcova, que também é um ponto de interesse aí para os nossos aventureiros visitarem. Segundo o Jean, que acaba que ele está espionando aí já há muito tempo a região, ele diz ali que a abadia, né, é liderada por um abade, só que ele não é muito de ficar visitando, ele saindo ele pelas casas do vilarejo. Ele fica
mais dentro da abadia mesmo. Ele ia ficar mais recluso. E ele diz que o burgomestre, né, da cidade, o Dmitry Kreskov, ele está com aquela aparência descansado, de triste, porque recentemente ele perdeu o último dos filhos dele. Né? Os filhos dele foram morrendo ao longo do tempo, então acaba que a linhagem dele está prejudicada. Né? Ele não tem um herdeiro ou uma herdeira para substituí-lo assim que ele morrer. Então ele e a esposa dele estão de luto. E assim que eles adentraram o vilarejo, a Irene, ela na mente dela tinha alguns sonhos dizendo que ela precisava chegar até o vilarejo e mais especificamente a visitar a lagoa. Ela fala com os demais heróis assim que ela precisa ir muito conhecer a lagoa. E conforme os nossos aventureiros vão passando por ali, vou pegar aqui a descrição do livro, né, falando sobre a vila de Kresk, que diz o seguinte, que ela é uma vila cercada por névoa. Além do muro, nada mais é do que uma dispersão de humildes chalés de madeira ao longo das estradas de terra, os quais se estendem entre grupos de pinheiros cobertos de neve. Vontade de tossir. Tantas árvores de fato que chegam a constituir uma floresta. Para o nordeste, penhascos cinzentos se elevam bruscamente, e deste ponto pode-se ver facilmente a estrada que serpenteia até a abadia. Pronto. Pensei que tinha colocado para pausar. Pensei que tinha pausado a gravação. Na verdade, eu pausei. Foi o screen share. É bom, parei aqui para beber uma água. Vou deixar cru. Não vou fazer edição. Então, os nossos aventureiros vão seguindo ali pelo vilarejo. Vão seguindo em direção norte ali até o lago. E aí, quando eles passam ali pela estrada perto da abadia, né, eles conseguem ver que tem uma fumaça ali com assim, um cheiro, né, de comida que está sendo feita, né? Provavelmente estão preparando uma refeição para as pessoas que vivem ali. E mais à frente já é possível sentir assim o ar um pouco mais úmido por conta da água dessa pequena lagoa. Conforme eles vão chegando ali mais próximos da lagoa, a descrição é a seguinte: mesmo sob o céu cinzento, esta lagoa no extremo norte da vila brilha. Perto de sua margem fica um velho mirante à beira do colapso. Uma estátua de madeira representando um homem triste de peito nu, com a pintura lascada e desbotada. Fica ali com os braços estendidos, como se esperasse ser abraçado. Hum, a, Conforme a Irene vai se aproximando da lagoa, ela começa a ouvir assim isso na mente dela, né? Uma voz assim suave, assim, a chamando para ir até a água. Só que nisso, quando ela está se aproximando, aí do meio das árvores surge uma silhueta, né? Acaba interceptando a Irene ali antes que ela possa se aproximar mais da lagoa. E é nada mais, nada menos que uma figura alta, grande, careca, e com uma das mãos monstruosa e segurando um grande machado. É o Izek Strazani. E aí ele aponta para Irene e fala assim: Você é minha. E aí a Irene já coloca a mão dela já no punho da espada, já puxa a espada dela já para se defender. E aí os nossos aventureiros se veem no início de um combate. Agora que eu vou usar, aproveitando, né, fazendo uma leve pausa, eu vou usar algumas regras aqui variantes, e com base até num outro jogo que eu gosto muito, que eu tenho usado muitas regras, as regras do Dominus, né? Que é um sistema de RPG solo nacional que é incrível. Mas aí eu vou mesclar com algumas regras de um outro jogo que eu gosto muito, inclusive já tem gameplay aqui no canal, que é do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, só que é o volume 1, a primeira edição, né, que o Tarcísio fez, Tarcísio Lucas que lançou, é uma versão mais minimalista, digamos assim, mas ele tem uma regra bem legal ali sobre o combate, né? Então, se eu rolar o número 4
causa 1 ponto de dano, o número 5, 2 pontos de dano, e o 6 são 3 pontos de dano. Nas regras originais, se você rolar 6, você pode ficar rolando 6 novamente, e aí vai acumulando como se fosse um combo, né? Então o dado explode. Então vou fazer isso também, e aí vou somando o número, a quantidade de dano que a gente pode causar, né? Ou receber, né? A gente precisa rolar, fazer essa rolagem tanto pelos inimigos quanto pelos heróis. Mas a iniciativa continua do mesmo jeito aqui. Eu vou rolar um D6. Se cair 1, 2 e 3, o Izek ele ataca primeiro. Se cair de 4 a 6, são os nossos aventureiros que começam. Então vamos lá. Rolando aqui um D6 e 1. Opa, então o Izek trazendo ele ataca primeiro. O que ele vai tentar fazer aqui? Será que ele vai tentar derrubar a Irene? Aí vai ser 1, 2 e 3. 4, 5, 6, ele vai atacar o Ragnar ou a Igraine. 6, opa, então ele vai atacar o Ragnar e a Igraine. Vamos lá. 1, 2 e 3 é Igraine. 4, 5, 6 é o Ragnar. 2, então ele vai atacar a Igraine. Então ele se lembra, né, que a Igraine controlou a mente dele ali brevemente. Ele já vai começar apontando ali o braço monstruoso dele na direção da Igraine. E aí do braço dele sai uma labareda, então, como se fosse assim um lança-chamas. Então vamos rolar aqui um D6 ver o que acontece. Nossa, 6. Foi só falar do dado que poderia abrir. Então, 6. Eu vou rolar de novo aqui o dado. 1. Então, ele solta essa labareda. A Igraine, ela tenta se defender, mas ela não consegue escapar a tempo. E ela acaba perdendo aí 3 pontos de vida, né? Então, o manto dela ali acaba ficando em chamas. Ali ela tenta se mexer para apagar o fogo. E agora, na sequência, então, eu vou considerar então que ela, nesse turno ela não vai conseguir atacar, né? Que ela está tentando apagar o fogo. Ali que ela está sendo queimada ali por esse fogo mágico. Na sequência, então, o Ragnar ele vai atacar com a lança de Kavan que ele pegou no último episódio. Ele vai ter mais um aí com a lança, então vou rolar aqui um D6. 5. 5 seriam 2 pontos de dano, mais um, né? Então seria o resultado 6. Número 3. Como não é um 6 natural, então não vou abrir aqui o resultado. Não vou rolar novamente o dado. Então ele causa 3 pontos de dano. Então ele ele avança com a lança, dá uma estocada, acerta assim no tórax do Izek, e ele perde 3 pontos de vida. Vou considerar aqui que o Izek ele está inicialmente com 10 pontos de vida, menos 3, agora ele está com 7 pontos de vida. E aí, ele, no primeiro momento, ele ignorou o Jean, né, que ele não conhecia o Jean assim, ele tem um porte assim, mais franzino, não chama tanta atenção. Mas aí o Jean ele vai atirar com o arco e flecha dele no Izek. Vamos ver o que acontece. 5 causa 2 pontos de dano. Então, ele acerta uma flechada ali no ombro direito do Izek, né? Ele grunhe um pouco de dor. Mas aí não foi capaz de derrubar aí o guerreiro. E agora, na sequência, vamos lá. A Irene Coliana. A Irene ela vai atacar também o Izek. Então, vamos lá. D6. 4, ela causa mais um ponto de dano. O Izek está com 4 pontos de vida. E aí ele grita para ela: não, você precisa vir comigo. E a Irene diz que nunca, ela não vai fazer nada disso. Então vamos lá. Na sequência, agora, então, o Izek ataca primeiro. Quem que ele vai atacar? Agora, como o Jean atacou também, eu vou considerar a Irene, ele vai ignorar. Né? Então, vai 1 ou 2 Igraine, 3 e 4 Ragnar, 5 e 6 Jean. Vou lá aqui um D6 e 3. Então, ele vai atacar o Ragnar. Ele vai atacar com o machado dele, 3. Então, ele tenta acertar o Ragnar com o machado. O Ragnar se defende com o escudo dele. Perdão, não com o escudo, ele se defende com a lança, né? Ele pode usar o escudo porque ele está usando as duas mãos ali com a lança. Então ele apara o golpe do machado. Aí na sequência agora ele já vai contra-atacar. Vou rolar aqui um D6, 3. Então ele tenta contra-atacar, o Izek se defende. Na sequência, a Igraine ela vai conjurar uma flecha de luz para atacar. Ela vai usar uma flecha de luz contra o Izek, aí a flecha de luz
ela causa... Originalmente, ela causaria 1 ponto de dano, né, se eu gastar 1 ponto de poder, mas eu vou tentar já derrubar ele de uma vez só. Eu vou gastar 4 pontos de poder, então eu vou ficar aqui com 6 e vou tentar atacar. Vamos lá, vamos rolar aqui um D6, 4 ou mais, acerto, 4, opa, acertou. Então ela diz as palavras mágicas, ela aponta o cajado na direção do Zex Trezene, uma grande flash de luz sai assim da ponta do cajado e acerta na barriga ali do Zé, que ele já cai, já cuspindo sangue e cai de joelhos e depois ele cai, primeiro cai de joelhos, né? Aí solta o machado e depois ele desaba e cai com o rosto assim, direto no chão, assim, duro. Então, Zex está morto. E aí a Irene, ela nisso, né, ela ainda muito agitada por conta daquele ataque, ela continua avançando em direção à lagoa, e dessa vez ela chega próximo da água, ela larga a espada dela, se finca a espada na beira ali da lagoa, e ela começa a adentrar, ela vai adentrando ali na água, né? Então a água vai subindo na canela dela, na cintura, e os outros heróis estão ali na beira da lagoa, começam a gritar por ela, não entendem o que ela está fazendo. E aí ela começa a ouvir a voz, só que aí os nossos heróis também começam a ouvir uma mesma voz, assim, falando assim, com uma voz masculina e suave. E aí diz mais ou menos o seguinte: então, quando a Irene ela chega, ela vai adentrando ali na lagoa, uma imagem aparece nas águas azuis cintilantes. Um jovem bonito, de rosto gentil e nobre. A tristeza nos olhos dele se transforma em alegria repentina. Tatiana, lhe diz, faz tanto tempo. Venha, meu amor, vamos ficar juntos, finalmente. Irene se sobressalta e coloca a mão em seu coração. Meu amado Sergei, em vida você foi um príncipe e um homem de fé. Nosso casamento deveria ter ocorrido há muito tempo. Terá esta lagoa abençoada chamado seu espírito para mim? Ela se aproxima da superfície da lagoa quando uma mão de água sobe para pegar a dela. E aí os personagens ficam sem entender do que está acontecendo, mas aí eles estão longe, assim, não conseguem alcançar, e aí eles percebem que a Irene ela é puxada para dentro da lagoa, ela abraça Serguei sob a água ondulante. Então, eles nunca viram um casal mais feliz enquanto ambos começaram a desaparecer de vista, entendeu? Ela, como se ela estivesse se desmaterializando, né? Estivesse se transformando num espírito. E aí e os aventureiros sentem uma paz, assim, como se duas almas gêmeas tivessem se encontrado, né? Eles não entendem muito bem o que está rolando, o que está acontecendo. Só que nisso, imediatamente, eles percebem que o céu começa, as nuvens, o céu começa a ficar mais fechado, as nuvens mais escuras começam a trovejar, e aí, de repente, um trovão sacode a terra, e as nuvens escuras se fundem em um rosto terrível. Uma voz profunda e sombria grita do outro lado das montanhas. Ela é minha! Um terrível estalo ressoa quando um raio azul divide o céu e atinge a lagoa. E aí os nossos aventureiros estão fora da lagoa, né? Eles não estão ali. Esse raio cai assim na água e aí, nisso acabam borbulhando ali, vão subindo assim, alguns peixes mortos ali naquela lagoa, mas eles percebem exatamente quem está, aquele rosto maligno que se forma ali nas nuvens, ali, naquele céu trovejante. Eles sabem que o Strades von Zarovich está profundamente irritado, porque a amada dele, a Tatiana, escapou das garras dele. E aí, de alguma forma, parece que ela encontrou com algum grande amor do passado. A partir de agora, o Strades von Zarovich, ele está mais furioso do que nunca. Ele quer destruir os nossos aventureiros. É isso que nós veremos no próximo capítulo. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal para acompanhar aqui a nossa saga. E aí, será que agora os personagens vão sobreviver a não só a maldição de Strades, mas a ira do vampiro também? Então, nos vemos no próximo episódio.